ressurreição de Cristo é o evento mais importante da história, é o evento mais importante da nossa fé também. Nós estamos hoje aqui porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. Senão nenhum de nós estaria aqui. São Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Forte isso que diz São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, não tem sentido nada do que nós fazemos aqui. Mas Cristo ressuscitou verdadeiramente. Por isso, a sua igreja vive. Melhor dizendo, a sua igreja nasce da ressurreição e vive da fé na ressurreição. Nós não cultuamos uma figura do passado, um grande homem, um profeta, um mestre de espiritualidade. Não. Nós veneramos, acompanhamos, seguimos hoje o Filho do Deus vivo. Nós seguimos os passos de um homem único que morreu e ressuscitou. É possível crer na ressurreição? Há várias teorias. As pessoas que negam a ressurreição de Cristo dizem: os seus discípulos roubaram o corpo. Será que é possível crer nessa hipótese? Imaginem, quem eram os discípulos de Jesus depois de Jesus? Vamos trocar o microfone, fica melhor. Esse aqui está falhando um pouquinho às vezes. Minha voz está falhando um pouco também, mas o microfone está falhando mais. Então, se somem as duas coisas, tá bom. Então vamos ver se é possível crer nessa hipótese. Quem eram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus? Quem eram os discípulos de Jesus no momento em que Jesus foi preso e foi crucificado? Eram uns homens aterrorizados, humilhados, cheios de medo, que fugiram e abandonaram a Jesus. Fugiram. Pedro, corajoso, que havia dito pouco antes de Jesus ser preso: mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Foi o primeiro a negar o mestre 3 vezes. Eu nem conheço esse homem. Esses eram os discípulos de Jesus. O sepulcro de Jesus estava guardado pelos soldados romanos, soldados de Pilatos. Os judeus tinham pedido: olha, esse homem disse que ia ressuscitar, cuidem lá o túmulo dele para nós desmascarar isso. Não vai acontecer que alguém apareça por lá e faça alguma coisa. Estava guardado. Será que estes homens cheios de medo, que haviam visto Jesus ser preso e haviam fugido, se sentiam humilhados, nas palavras dos discípulos de Emaús, que ainda não tinham recebido a notícia da ressurreição, quando encontraram Jesus, achando que ele era um estranho, disseram: ah, nós pensávamos que ele era. Esses homens teriam coragem de ir lá e roubar o corpo de Jesus? É possível crer isto? É
possível crer que do nada esses homens adquirissem uma coragem imensa para enfrentar os judeus, os soldados romanos, remover a pedra, roubar. Não. Além do mais, existia naquele tempo a pena de morte, né, para aqueles que não guardassem bem os prisioneiros. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos quando Pedro é libertado milagrosamente da sua prisão, os guardas dizem: meu Deus, agora nós seremos mortos. Os guardas iam combater aqueles homens que de repente se transformaram de homens medrosos em homens corajosos. Não pega, né? No meu tempo tinha uma cola que se chamava cola tenaz. Alguém conhece aqui cola tenaz? Os mais velhinhos, né? Conhecem aí a cola tenaz. Não pega, né? Nem com essa cola. Nem com essa cola. Então, essa não funciona. Roubaram o corpo de Jesus. O túmulo estava aberto. Roubaram o túmulo de Jesus. Não. Quem ia roubar? Quem tinha interesse? Só os discípulos de Jesus. Segunda hipótese que falam aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou. Os discípulos tiveram uma alucinação. Eles viveram tão intensamente aqueles dias que eles queriam acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Então eles começaram a pensar que tinham visto Jesus. E criaram na mente deles, foi uma alucinação coletiva. Será que funciona essa explicação também? Os discípulos não sabiam o que era ressurreição, não entendiam. Diz aqui o Evangelho, tantos testemunhos. Quando Jesus falava na ressurreição, depois da transfiguração, Jesus falou na ressurreição. Eles discutiam entre si, o que seria isso de ressuscitar dos mortos? Eles não esperavam a ressurreição de Jesus, eles fugiram, estavam com medo. Um tipo de fenômeno psicológico assim surge quando a gente tem uma grande expectativa de que algo aconteça, né? A gente pode até criar na nossa cabeça quando a gente está certo de que aquilo ia acontecer, de que algo vai acontecer. Mas os discípulos não falavam em ressurreição, não acreditavam, pensavam que tudo tinha acabado. Como é que eles iam ver o Jesus ressuscitado e aquela alucinação coletiva teria sido tão forte na vida deles que eles foram capazes depois de dar a vida por aquela alucinação? O estado de alucinação teria sido eventualmente passageiro, né? A gente pode até aqui começar a cantar, a rezar e de repente a gente acha aqui, mas depois a gente vai para casa e a gente diz, bom, quem sabe, né? Se aquilo é verdade, se não é verdade. Vem o dia a dia, e se não existe uma base para aquela nossa crença, aquela nossa imaginação, aquilo vai embora, a gente vira a página e continua a vida. Não era possível que os discípulos tivessem uma alucinação. Que fato teria despertado isto, esta crença? Se quando eles começaram a escutar os testemunhos da ressurreição, primeiro de Maria Madalena e outras mulheres, eles disseram, isso é coisa de mulheres. Não acreditamos. Começaram a acreditar somente depois que viram Tomé, um dos 12, escutou falar de Pedro, de João, de Tiago, que haviam visto e ouvido o Senhor, e disse, se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não acredito. Não existia um estado de espírito para que houvesse uma alucinação, para que eles criassem e contagiassem os outros com aquilo.
não funciona também. Terceira hipótese que falam aqueles que negam a ressurreição de Jesus, a evidência do túmulo vazio. Porque a grande questão é essa: como é que nós vamos explicar este túmulo vazio? Como é que nós vamos explicar esse corpo que não aparece, que todo mundo tem interesse em que aparece para desmentir e não aparece? Como é que nós vamos explicar isto? A hipótese de que os discípulos, os apóstolos teriam inventado essa história toda. Depois de um tempo, começaram a falar que tinha ressuscitado, que ele criaram um mito, uma lenda. Primeiro, como a gente pode se posicionar diante dessa hipótese, desse tipo de argumento, né? Primeiro, será que é viável assim? Eu invento uma mentira. No caso dos apóstolos, os discípulos, todos eles morreram mártires, dizendo Cristo ressuscitou. E para poupar a vida deles, bastava eles dizerem Cristo não ressuscitou, Cristo está morto. Bastava isso. Então, eu invento uma mentira, eu sei que é mentira, e eu dou a vida por essa mentira. A gente é capaz de dar vida por uma verdade, né? Por um ideal, mas por uma mentira. E depois, era muito fácil, se os discípulos começassem a espalhar essa história de estar ressuscitado, de ressuscitou. Eles estavam pregando para gente que vivia com eles. Era muito fácil pegar eles pela mão e dizer, olha lá, não ressuscitou nada, está aqui o túmulo dele. Parem de falar isso, não adianta, é bobagem, é mentira. Está aqui a evidência, ele está aqui, o corpo, o túmulo está aqui. Mas não era possível confutar isto que anunciavam os apóstolos. O túmulo está vazio e ninguém sabe onde está esse corpo. Nós sabemos, é um corpo glorioso, ressuscitado, presente aqui no meio de nós. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, o Senhor prometeu, eu estarei aí, no meio deles. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, presente na Eucaristia também, presente nos sacramentos. O Cristo ressuscitado vive no meio de nós. E se o Cristo ressuscitado vive no meio de nós, isso exige de cada um de nós, que dizemos crer na ressurreição, um posicionamento diante dele e de tudo aquilo que ele falou. Se Cristo ressuscitou, se Cristo é o Filho do Deus vivo, o que eu estou fazendo hoje com as palavras que Ele me deixou? Com aquilo que Ele me pede? O que eu estou fazendo? Eu posso gostar mais ou menos de uma doutrina, de uma filosofia, de um estilo literário, de um mestre de espiritualidade, mas diante da palavra de Deus, o meu Criador, o meu Redentor, eu só tenho uma atitude inteligente, sábia. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. É isso que o Cristo ressuscitado nos diz hoje. A
Atento, meu filho, minha filha. O que eu te disse é coisa séria. Atento, meu filho, minha filha. Escuta as minhas palavras e constrói a tua vida na base destas palavras. E assim poderão vir ventos e tempestades, e nada abalará esta edificação. Pensemos hoje no significado que a ressurreição de Jesus tem para nós, para mim. A que me desafia essa ressurreição? O que tem que mudar na minha vida quando eu escuto o anúncio da ressurreição de Jesus? Quando eu me recordo que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós? A que me interpela hoje o Cristo ressuscitado? Que não seja um anúncio dos outros, que não seja uma história que eu escuto, que não seja uma palavra vã na minha vida, esta palavra, Cristo ressuscitou, mas que seja tudo no meu posicionamento diante da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.